Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 49ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site www.quimicadoamigo.com.br. Lá você tem maiores informações sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, as verificações de aprendizagem e uma série de listas de exercícios que estão organizadas por bloco de aulas, por grupinho de aulas. Você faz o download aí gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência, aí na segunda fase do nosso projeto, confere com as nossas resoluções comentadas das listas. Tudo isso para que você possa aprender química de um jeito completo, diferente e 100% gratuito. Tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de balanceamento de equações químicas pelo método das tentativas. Esse método também é chamado de tentativa e erro. Esse é o método mais comum da gente encontrar aí os balanceamentos das reações químicas. E por que balancear as reações químicas? Porque nós já estamos entrando aqui, ó, já estamos ali, já está na porta, já estamos olhando para lá, as aulas de estequiometria, os cálculos estequiométricos. O que a gente vai usar para a gente chegar lá nos cálculos estequiométricos? Então, toda a ideia que a gente passou para vocês de massa atômica, massa molecular, massa molar, conversão entre as massas, volume molar, que a gente vai explorar nos cálculos estequiométricos, que eu já disse para vocês, que um mol de gás a 1 atmosfera e 0 graus Celsius ocupa um volume de 22,4 litros. Se você quiser maiores informações sobre esta ideia de gases, vai lá no bloco 2, tem um pequeno grupinho de aulas sobre gases. Os balanceamentos, as conversões de fórmulas, tudo isso a gente vai usar para chegar nos nossos cálculos estequiométricos, assunto tão cobrado nos nossos grandes vestibulares, no nosso ensino médio e na sua vida como um todo. Seria interessante você entender o que é um cálculo estequiométrico, vai ajudar bastante aí você a compreender o mundo que você vive, tudo bem? O que é um balanceamento de equação química? Então, um balanceamento de equação química nada mais é do que uma forma de assegurar a lei de conservação das massas. Lembra lá na aula, acredito que seja a aula 9, 40 aulas atrás, onde a gente passa para vocês as leis químicas, as leis ponderais, a lei de Lavoisier, a lei de Proust, a lei de Dalton. Lembra disso? Que em uma transformação química, em um sistema fechado, havia conservação de massas, ou seja, nada era criado, nada era destruído, simplesmente as coisas se rearranjavam, os átomos, né, se rearranjavam de modo que eu tenha a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Quem vai me garantir isso? O balanceamento. Então a gente não pode começar nada na química sem ter uma equação balanceada. É óbvio que se você está acompanhando aqui o meu canal desde o começo, você já viu um pouco de balanceamento de equações químicas nas aulas de química inorgânica. Só que naquele momento a gente não estava preocupado com o balanceamento em si. Eu estava mais preocupado com os fenômenos inorgânicos envolvidos, as reações de dupla troca, de deslocamento, as reações de análise, decomposição, lembra disso? Pois é, agora a gente vai sistematizar essa ideia do balanceamento. Então, a gente vai assegurar a lei de conservação das massas e, por consequência, a lei da conservação dos átomos, certo ou não? É interessante eu mostrar para vocês alguns aspectos que vão aparecer. Aqui eu tenho a fórmula da substância química água, eu tenho esse número 4 que está antes da substância, e eu tenho esses números 2 e esse número que está sumido aqui, que é o número 1, que estão do lado de cada um dos elementos, né? Esse número 4 que está aqui antes da substância, a gente vai chamar ele de coeficiente. O coeficiente indica quantas vezes você tem essa molécula ou esta substância aí na sua reação, certo ou não? Então aqui está dizendo que eu tenho 4 vezes a molécula de água. Este número 4 aqui, ou seja, este coeficiente, é o que a gente pode e deve alterar para o balanceamento. É com isso aqui que você vai mexer. Porque numa reação eu posso ter a necessidade de 3 moléculas de água, 4, 5, 10, 3, 2, 1.
Então esse número pode mudar. Agora, esses dois numerozinhos, número 2 e o número 1, que está implícito aqui, porque 1 a gente não precisa demonstrar, esses dois números a gente vai chamar de índice. E os índices nós nunca alteramos para o balanceamento. Você não pode mexer no índice, porque se você mexer no índice, você transforma uma substância em outra. Apesar de que às vezes é só trocar um índice lá, já balanceou. O problema é que se você trocar o índice, você está transformando aquilo em uma outra substância. Ou seja, você está tratando de uma outra reação química que não aquela do seu problema. Então você nunca risca da sua ideia mexer nos índices, tudo bem? Então nesses números você não pode mexer em hipótese nenhuma. Você pode mexer tranquilamente com os coeficientes, que é isso que a gente vai ensinar. Agora, com os índices, jamais. Certo? Para poder fazer o balanceamento, a gente tem uma dica, né? A dica é você lembrar dessa palavra, macho. Ué, pera, o que tem a ver isso com balanceamento? Balanceamento é coisa de machão? Não tem nada a ver. É só para você colocar uma ordem de preferência para você iniciar o seu balanceamento, certo? Essa ordem nem sempre vai valer, mas ela vale para a maioria das reações. O que significa isso aqui? Significa que você vai começar a balancear pelos metais, depois você vai para os ametais, depois você vai balancear os átomos de carbono, depois você vai balancear os átomos de hidrogênio e por último você vai balancear os átomos de oxigênio. Certo? Então esse macho aqui significa metal, não metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso serve porque os átomos de oxigênio e de hidrogênio geralmente vão estar presentes em mais de uma substância. Então é sempre melhor deixar eles para o final, tudo bem? Como é que a gente vai fazer os nossos balanceamentos? Então aqui, ó, eu tenho, antes da seta, eu tenho os meus reagentes e depois da seta eu tenho os meus produtos. Tudo bem ou não? Até aí tranquilo, não é verdade? Aqui eu tenho meus reagentes e aqui eu tenho os meus produtos. O que é balancear uma equação química? É garantir que o número de átomos que eu tenho nos reagentes seja exatamente igual, tanto em quantidade como em qualidade, dos átomos que eu tenho lá nos meus produtos. Ou seja, se eu tenho 3 carbonos aqui, eu tenho que ter 3 carbonos aqui. Se eu tenho 8 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 8 hidrogênios aqui. E assim sucessivamente. Então tem que ter a mesma quantidade e a mesma qualidade de átomos, tudo bem? Então se eu tenho 3 carbonos aqui, eu tenho que ter 3 lá. Certo? Como que a gente vai fazer isso? Muito simples. Você vai dividir o reagente dos produtos e você vai seguindo esta ordem. Por exemplo, aqui não tem nenhum metal. Tem um ametal, que é o nitrogênio, e tem o hidrogênio. Então eu vou colocar nessa ordem. Nitrogênio e hidrogênio. Desse lado aqui, quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 2 átomos de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio. Do outro lado, eu tenho 1 átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Se você pensar em quantidade, tá certo, eu tenho 4 aqui e 4 lá. Agora pensa na qualidade. Eu tenho 2 nitrogênios aqui e 1 aqui. Então se você deixasse assim, você estaria dizendo para a pessoa que um nitrogênio se transformou em hidrogênio. Isso não pode. Tudo bem? E como que a gente vai fazer para acertar isso? É só você pensar sempre em aumentar onde você tem menos, certo? Onde eu tenho menos aqui? Eu tenho 2 nitrogênios aqui nos reagentes e 1 nos produtos. Você não tem menos nos produtos? Como é que você faz para 1 virar 2 multiplicando? Você multiplica por 2, né? Então eu vou pôr um número 2 aqui. Esse 2 que eu colocar aqui é o meu coeficiente, ele vale tanto para o nitrogênio, então o número de nitrogênios vai mudar, só que ele vale para os hidrogênios também, o número de hidrogênios vai mudar também. Agora, qual é a nova quantidade de nitrogênio que você tem? 2 vezes 1, você tem 2. E de hidrogênio, 2 vezes 3, 6. Olha só, você acertou o número de átomos de nitrogênio, concorda comigo? Agora a gente vai acertar o número de átomos de hidrogênio, sempre pensando assim, onde você tem menos? Então é onde você vai mexer, aqui nos reagentes, né? Como é que você faz para os 2 virar 6 multiplicando? Você vai multiplicar por quanto? Por 3. 3 vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6. 2 nitrogênios, 6 hidrogênios, acabou o balanceamento. É só isso. Então a equação balanceada é N2 mais 3H2 formou 2NH3. Ponto final.
Fácil, né? Vamos ver se é fácil mesmo? Vamos fazer essa aqui? Então vamos lá, aqui. Eu não tenho nem metal, nem não metal, mas eu tenho carbono. Tudo bem, carbono é não metal, mas vamos... Ele é tratado de forma especial. Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio. Quantos carbonos eu tenho aqui? 3 hidrogênios, 8 oxigênios, 2. Lá do outro lado, eu tenho um carbono aqui, certo? 2 hidrogênios aqui. E agora vem o detalhe, que geralmente vocês erram. Você tem 2 oxigênios aqui e um aqui. Então você tem um total de 3 oxigênios, tudo bem? Você sempre tem que contar todos os oxigênios do mesmo lado. Certo ou não? Então vamos lá. Olha só, aqui você tem uma quantidade e aqui você tem outra. Tá tudo errado. Então vamos acertar. Lembra? Sempre onde tem menos. Então olha lá, carbono, eu tenho 3 aqui e 1 aqui. E seguindo a ordem, né? Tudo bem? Olha lá, 3 aqui e 1 aqui. Como é que eu faço para esse 1 virar 3? Se eu colocasse um 2 aqui, não ia adiantar nada, porque eu ia ter 2 carbonos, eu preciso de 3. Então, que adianta pôr 2 ali? Então, eu já vou pôr 3 aqui direto, ó. Esse 3 que eu coloquei aqui, ele vale só para o carbono? Evidente que não. Ele vale para o carbono e para o oxigênio. Logo, eu vou precisar contar de novo. 3 vezes 1 carbono são 3 carbonos. O hidrogênio você não mexeu. E olha onde vocês erram. 3 vezes 2 põe 6 aqui. Porra, mas você esqueceu desse cara aqui. Ele tá aqui, ele continuou aqui. Então é 3 vezes 2 que dá 6 mais 1, que aí dá 7. Tudo bem até aqui? Maravilha, né? Então já acertei o carbono. Agora eu vou acertar o hidrogênio. Como que era a ideia mesmo? Aí onde tem menos, onde tem mais? Sempre onde tem menos, muito bem. Então aqui, ó, eu tenho 2 aqui nos produtos e 8 nos reagentes. Como que eu faço para 2 virar 8? Eu vou multiplicar por 4. Agora, esse 4 que eu pus aqui, ele vale para o hidrogênio e ele vale para o oxigênio também. Uai, professor, mas de novo você riscou, você pode riscar 10 vezes. Não é tentativa e erro? Você vai tentando e refazendo, e assim sucessivamente, até você conseguir. Olha lá. Então agora você tem 4 vezes 2, você tem 8 hidrogênios. E olha aqui, você tem 3 vezes 2, 6 oxigênios, mais 4, você tem um total de 10 oxigênios, certo ou não? Agora você tem 10 lá e você tem 2 aqui. Onde você tem menos, você coloca mais. Como é que eu faço para 2 virar 10? Multiplica por 5. Olha só, então agora você vai ter quantos oxigênios aqui? 10. Então olha lá, 3, 8 e 10. A equação está balanceada. C3H8 mais 5O2 formou 3CO2 e 4H2O. Certo ou não? Balanceamos. Agora, na próxima lousa eu vou colocar mais alguns balanceamentos. Aqui eu vou colocar um balanceamento com número fracionário e aqui eu vou colocar um balanceamento que não vai dar pra gente começar. A gente vai ter que fazer tipo 2, 3 vezes para poder chegar no resultado. Maravilha? Então copia aí, aguenta a mão que eu já volto com mais 2 exercícios para finalizar a aula. Fala galera, voltamos agora com mais 2 exemplos para a gente poder finalizar essa aula de balanceamento. Então vamos olhar para essa reação aqui. Essa é uma reação que você vai se acostumando com ela, viu? Que é a reação de obtenção do ferro metálico a partir do minério de ferro. Essa é uma equação que a gente vai usar muito nos nossos cálculos estequiométricos, tudo bem? Então olha lá, vamos lá. O que eu tenho aqui? Separo, eu tenho o metal que é o ferro, não tenho não metal, tenho carbono e tenho oxigênio. Do outro lado a mesma coisa, ferro, carbono e oxigênio. Tudo bem? Até aqui, show de bola. Vamos contar os átomos? Tenho 2 ferros aqui, 1 carbono, 3 mais 1, 4 oxigênios. Do outro lado eu tenho 1 ferro, 1 carbono e 2 oxigênios. Vamos olhar para cá. Presta bastante atenção, isso aqui é tentativa e erro, certo? Ferro, você tem 2 aqui e 1 aqui. Então o que a gente vai fazer? Onde tem menos, a gente vai pôr mais. Vamos colocar um 2 aqui? Vamos riscar isso aqui? E já vamos acertar o ferro? Pô, maravilha. Show de bola. O carbono já tá certo. Porra, que fácil. Oxigênio agora. Ali eu tenho 4, aqui eu tenho... Onde eu tenho menos, eu tenho que pôr mais. Ferrou. Porque
Porque você não pode vir aqui apagar isso aqui, pôr um 4 e resolver o teu problema. Para você fazer o 2 virar 4, você vai ter que multiplicar por 2 aqui, não vai? Quando você faz isso, olha a cagada. Você mexeu no carbono, mas o carbono estava certo aí. Daí? É tentativa e erro. Você tentou e vai voltar lá e mexer tudo de novo. Quantos carbonos você tem agora desse lado? Você tem 2. E quantos oxigênios? 4. Putz, agora eu acertei o oxigênio, mas ferrei com o carbono. Então eu vou acertar o carbono lá do outro lado. Ai, que espertão. Ó, eu tenho 1, eu preciso de 2, então eu vou pôr um 2 aqui. Fecho. Não. Olha aqui. Você mexeu no carbono e mexeu no oxigênio. Professor, desisti. Aí o aluno já para aqui e entrega em branco o exercício. Larga a mão de ser besta. Continua. Uai, você não está errando nada. Olha só. 2 vezes 1, você tem 2 carbonos. 3 mais 2, você tem 5 oxigênios. Ora, agora onde tem menos, você tem que pôr mais. Professor, mas não tem um múltiplo aqui. Então você vai fazer o seguinte. Você não está com um coeficiente 2 aqui? Pô, aumenta 1. Era 2, quanto que você vai pôr aqui? Um número maior que 2, chuta aí, 3. Isso mesmo, 3. Agora você mexeu de novo no carbono e de novo no oxigênio. Não tem problema nenhum, não precisa chorar, não precisa chamar a tua mãe, não consigo, é muito difícil. Não tem nada difícil aqui. É só você contar tudo de novo. 3 vezes 1, 3, sem crise, hein? Lembra? Sem choro. E 3 vezes 2 aqui vai dar quanto? 6. Ora, agora você volta lá e mexe outra vez. 3 carbonos aqui, 2 aqui. Ora, eu vou precisar aumentar aqui o número. Eu vou trocar esse coeficiente. Lembra que o coeficiente você pode trocar quantas vezes você quiser? Olha só que show de bola. 3 vezes 1, você mexeu no carbono e mexeu no oxigênio. 3 vezes 1, quanto que dá? 3, parabéns. 3 vezes 1, 3, mais 3 que estava aqui, 6. Acabou, balanceou a equação. Show de bola, né? Você vê que pode demorar. Mas não é difícil. Nunca isso vai ser difícil, ele vai ser trabalhoso. Ora, você quer ver coisa difícil? Vai lá nas aulas do bloco 2 e vai lá por volta da aula 35, 36 e encontra o balanceamento por Knox. Porque, além de fazer tudo isso, você ainda tem que fazer um monte de passo antes. Então esse é o método mais simples de balanceamento, tudo bem? Tem bastante gente que costuma dizer assim, ó, põe o número 1 no que tem maior atomicidade. E aí você vai mexendo nos outros. No fim das contas vai dar na mesma. Só que eu prefiro fazer assim, contando os átomos bonitinho, indo, voltando, alterando, cortando, eu acho mais fácil. Certo? Olha pra cá. Essa aqui é show de bola, hein? Essa aqui é a gasolina. Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Aqui você tem 8, 18 e 2. Olha aqui, mesma coisa. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Aqui você tem 1, 2 e 3. Parece muito simples, porque essa é uma equação parecida com aquela anterior que estava aqui, né? C3H8 mais O2 e tal. Mas olha só o que vai acontecer. Aqui eu vou pôr um coeficiente 8, vou riscar aqui e aqui, vou fazer novamente as contas. 8 vezes 1 é o próprio 8. 8 vezes 2, 16, mais 1 que está lá, 17. Certo? Show de bola. O hidrogênio aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 2. Eu vou colocar um 9 aqui, porque 9 vezes 2 dá 18. Vou mexer no hidrogênio e no oxigênio. 9 vezes 2 aqui vai dar 18 pra gente. 16 mais 9 vai dar 25. Agora chegou num impasse. Eu tenho 25 oxigênios aqui e 2 aqui desse lado. O oxigênio, O2, ele admite que você faça isso, ó. Eu vou até fazer de outra cor. Eu vou pegar este valor aqui e este aqui e vou fazer uma fração, ó. 25 sobre 2. O oxigênio admite isso. Até porque se você acessar as aulas de termoquímica, lá no bloco 2 também, você vai ver que quando a gente fala em calor de combustão, é o calor liberado na combustão de 1 mol do combustível. Então eu não posso mexer nesse número aqui. Então, este é um balanceamento que está absolutamente correto. Porém, existem exercícios que vão dizer uma coisa para vocês. Vão falar assim, ó, ofereça os menores números inteiros possíveis. Ora, isso aqui não é um número inteiro.
Então, como é que a gente faz, uma vez que está balanceada assim, como é que a gente faz para obter um número inteiro a partir daqui? Ora, é muito simples, é só eu sumir com esse denominador. Como é que eu faço para sumir com o denominador 2? É só eu multiplicar todo mundo por 2. Só que eu não posso multiplicar só aqui, eu tenho que multiplicar todo mundo. Então, como é que vai ficar a minha equação? Ao invés de um índice de um coeficiente 1 aqui, eu vou ter um coeficiente quanto? 2. Então eu vou ter 2C8H18 mais 25 dividido por 2 vezes 2, quanto que dá aí na terra de vocês? 25O2, isso mesmo, mais 25O2, formando 8 vezes 2 dá quanto aqui na nossa terra? Dá 16, então eu vou ter 16CO2, mais 9 vezes 2 vai dar quanto? Mais 18H2O, certo ou não? Olha só. Essa forma tá tão correta quanto a outra. O único detalhe é que se a gente estiver falando em termoquímica, você não pode usar ela, você vai ter que usar a de cima. Mas essa aqui tá correta do ponto de vista termoquímico e essa tá correta quando a gente fala em menores números inteiros. Olha só, menores números inteiros. E aí, fechou. É só isso aqui, tudo bem? Então aqui eu tive que, para obter os menores números inteiros, eu tive que desaparecer com essa fração. Sempre que para o oxigênio sobrar um número ímpar de um lado e um número par do outro, você pode fazer a fração, desde que você se concentre sempre no O2, tudo bem? Não é que para os outros não pode, para os outros podem também, mas o principal é sempre o O2, tá certo? Maravilha? Deu para entender o balanceamento? Então, eu vou dar uma licencinha aqui para você poder copiar. E eu volto agora para dizer que, infelizmente, mais uma aula aqui no nosso canal acabou. O bloco 1 já está chegando aqui ao final. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se isso aconteceu, por favor, clique aí no botão curtir. Se você achou que essa aula foi importante para você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Isso ajuda a dar visibilidade para o canal, ajuda o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas, os seus questionamentos. Tudo bem? Então, você chegou até aqui, o meu muito obrigado e beijo, tchau!